Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com Salomão Moiana. É sempre assim, todos os domingos fazemos a resenha daquilo que foram os temas que marcaram a semana. Salomão, boa noite. Avançamos, antes de entrarmos para os nossos temas, avançamos para o ponto prévio que escolheu para esta noite. O meu ponto prévio, bastante simples, é a homenagem a Chidiminguane por ocasião do seu 90º aniversário natalício, que aconteceu aqui na cidade de Maputo na última segunda-feira, em que foi iniciativa do presidente do município de Maputo e foi uma ocasião bastante concorrida, bastante participada, e foi uma espécie de reencontro dos músicos. Os músicos voltaram a reencontrar-se. Vários músicos de várias gerações estiveram juntos no mesmo palco, incluindo o músico Razak Manique, que em muitas ocasiões, de forma até surpreendente, eu sabia que ele gostava da cultura, gostava da música, e eu não sabia que ele também era cantor, um cantor mesmo de qualidade comercial, não um cantor recreativo, é um cantor profissional e canta muito bem e participou muito alegremente neste espetáculo e deu outra dimensão ao espetáculo e foi muito interessante assistir o reencontro dessas gerações. Estás a ver um Chidiminguane aos 90 anos e um John Go, um jovem que foi treinado por Chidiminguane, trabalhou com ele durante 12 anos, é uma criação dele e alegraram muito as pessoas. Quer dizer que o Chidiminguane não só foi aquilo que toda a gente sabe que foi, grande músico, mas também foi um grande professor, um inspirador de juventude, um inspirador de novas gerações, e tudo indica que a maneira de Chidiminguane de cantar está a frutificar, vai continuar nas novas gerações, não só através de John Go, mas através de outros músicos que encarnam aquilo que ele fazia ou aquilo que ele faz ainda, porque até hoje ainda ele canta. E penso que está de parabéns ao presidente do município por dar este ar cultural à cidade de Maputo. Quer dizer, ele toma muitas iniciativas culturais. Esta não é a única. Ele já foi visitar a família do Avelino Mondlane, já foi homenagear alguns outros músicos e já esteve em alguns espetáculos musicais onde ele próprio foi ao palco dançar e cantar. Já homenageou os artistas que foram pintar o mural da Avenida 10 de Novembro aqui na Baixa, e aquilo ficou totalmente diferente. E foi uma oportunidade para artistas que pensavam que estavam esquecidos sentirem-se valorizados e reconhecidos. E também ouvi dizer que muito brevemente ele vai promover um reencontro, um encontro de dois tintãs que estavam aparentemente desafindos, nomeadamente o Azimbo e o José Mcavelo, que vão ter um grande concerto conjunto aqui no Centro Cultural João Quis Santo. Porque, bom, eles tradicionalmente... Por causa da música Guamoluana. Tradicionalmente eles têm ele foi autor da diferente, em que o José Mcavelo reivindicava a autoria da música que é cantada por o Azimbo, mas que, pronto, parece que eles próprios já estão a ultrapassar isso e vão estar juntos num grande concerto. Queria com isto saudar o empenho pessoal do senhor Razak Manique, o brilho que ele próprio deu ao espetáculo, o empenho, a força, e pronto, está de parabéns o Chidiminguane pelo aniversário. Estão de parabéns todos os artistas que em conjunto aceitaram estar presentes na homenagem e deram o seu contributo valioso nos termos em que isso aconteceu. Exato. Então fica aqui esta nota, o fato da semana. Salomão Moiana, os 90 anos do Chidiminguane, de fato passaram por lá
músicos de gabarito, Daniel Tamel, Felipe Nhaçavel, entre outros. Então, e é sempre bom também, porque a cidade não é feita apenas de betão, é também feita da cultura, né? E É verdade. Maputo é uma cidade cultural. Salomão, vamos avançar então para o primeiro tema. Esta semana que inicia, ficará marcada, obviamente, pela reunião nacional de quadros do Partido Frelimo. O movimento já a caminho de Chimoio já está, digamos assim, na sua máxima força. São mais de 3.000 delegados que vão para Chimoio para essa reunião nacional de quadros do Partido Frelimo. E a coisa que eu queria, se calhar, fazermos aqui uma espécie de uma antevisão desta reunião, tendo em conta que Daniel Chapo participa pela primeira vez na qualidade de presidente desta reunião. Qual é a avaliação que faz? Daniel Chapo tem ou não, digamos, entregáveis para esta reunião de quadros? Ou não é por isso? Não, eu acho que ele vai no seu melhor momento, em termos de liderança política, não só do partido, como também do país. Está a ir num momento em que ele tem alguma obra feita em tão curto espaço de tempo. Eu penso que ele vai numa altura em que estamos praticamente há 10 meses sem raptos nas cidades moçambicanas. As poucas tentativas de raptos que estão a ser ensaiadas ficam abortadas antes de acontecer. O que quer dizer que houve um grande combate físico de raptores, a começar pelas fileiras da polícia. Eu acho que muitos polícias que foram afastados, até alguns mortos, eram as pessoas que estavam a organizar os raptos por dentro, porque a indústria de raptos era muito rentável. E quando alguém fosse raptado, eu conversando com vários familiares de empresários que sofreram raptos, e quando fosse, por exemplo, liberto, um indivíduo raptado, depois é liberto, era a polícia que ligava para a família perguntar quanto é que vocês pagaram, que era para ele ir exigir a parte dele aos que foram pagos. Então, logo os homens da polícia, de Cernic mesmo, estavam muito preocupados em saber, junto do familiar que estava sempre a ser telefonado, vocês pagaram quanto? Que é para ele saber exigir ao seu grupo lá a sua parte. Portanto, eu acho que esta indústria entrou numa grande crise com a chegada de Daniel Chapo ao poder. E neste momento é uma indústria em franca deterioração. Está em degelo operativo. Está não só em degelo, em escangalhamento operativo, já não é rentável. E agora, se calhar, vão começar a raptar pessoas para pedir 10 meticais ou 10.000 meticais. Portanto, penso que ele conseguiu, sem grandes pormenores de como é que se combate, mas ele conseguiu, através das artes dele, artes mágicas que eu não sei quais são, estancar isto. E o ambiente de negócio está gradualmente a recuperar. Alguns empresários que não estavam cá estão a vir visitar. Se calhar alguns acabarão ficando. Estive há alguns dias com 2 moçambicanos que estão a investir na indústria hoteleira em Portugal, que estiveram cá e disseram que vinham ver o ambiente. Se já, isto é seguro ou não. E que estão a ouvir dizer que é seguro, mas eles querem ver se dá para eles voltarem de novo a investir no seu próprio país. E eu digo que está de parabéns o governo, está de parabéns o presidente por ter conseguido pelo menos estancar os abusos que nós estávamos a assistir constantemente no que diz respeito aos raptos. Também ele vai a esta reunião nacional de quadros com uma série de pequenas iniciativas econômicas, uma série de grandes iniciativas econômicas ou modestas iniciativas econômicas com grande impacto social nas pessoas. Temos o Fidel. O Fidel
começou a ser implementado no ano passado. Este ano foi duplicado o valor que tinha sido alocado para o Fidel. É verdade que uma coisa como Fidel nunca vai abranger toda a gente que está num distrito, que está numa localidade. Mas alguns beneficiários, alguns pretendentes de Fidel afirmam-se bastante satisfeitos por terem conseguido ter acesso aos fundos e estarem a implementar projetos com algum impacto local. Portanto, eu penso que está de parabéns por ter feito voltar este fundo distrital que já houve no tempo do presidente Guebuza, mas que tinha sido abandonado, agora volta com um bom nome de Fidel. Também há um projeto que ele anuncia, o presidente anuncia quando faz esta presidência de proximidade, quando vai às províncias. Ele reúne com as mulheres. Reuniu com as mulheres em Chimoio, reuniu com as mulheres em Pemba. E pronto, já está sendo uma prática pedagógica dele em cada zona onde ele vai, reúne com as mulheres e lhes comunica a disponibilidade de um fundo específico para apoiar iniciativas de mulheres. Isso é muito bom. Elas podem concorrer para o Fidel normalmente, mas existe um fundo específico para elas e isso é muito bom para o desenvolvimento do nosso país. E isso mostra que, gradualmente, se houver estas iniciativas a pulular e a funcionar na base, na comunidade, haverá muito pouca margem para continuar a haver pobreza no país. E pronto, para além daqueles fundos que já existia, por exemplo, o Empodera, que visa empoderar os jovens, e outros fundos que andam por aí e que estão a ser reestruturados, reorganizados para melhor servir a comunidade. E eu penso que ele vai... e depois... E ela parece também, por exemplo, uma aposta... Exatamente, é isso que eu ia dizer, que também, do ponto de vista empresarial, temos a LAM com uma remodelação, e agora a LAM anunciou, acho que foi ontem ou antes de ontem, que já tem 10 aviões e que muito em breve, ainda este ano, vai ter 12 e já criou um hub na Beira, um ponto logístico operacional a partir da Beira, de onde sairão voos para Nampula, para Tete, para Quilimane, para outras zonas do centro e norte do país, para além dos voos regulares que continuarão a sair de Maputo e completar o país. E eu penso que estamos gradualmente a encarrilar o país que estava descarrilado. E isso é um trabalho do próprio presidente. Queria dizer que, ao mesmo tempo que isto está a acontecer a nível, por exemplo, agora fez-se o balanço do PSOE, em que 70% dos indicadores mostram um desempenho muito positivo dos avaliados. Não foram avaliados todos, foram avaliados 100 e tal indicadores, dos quais 70% está no bom caminho, o que mostra que há um bom trabalho nesse sentido. E também, antes de entrar na parte econômica, queria ver na parte do partido. Também no partido há mudanças. Estamos a ver primeiros secretários... Qual partido? O Partido Frelimo. O partido... Não. Salomão ainda está com resquício de socialismo. Não, não é partido único. É o partido que o Chapo dirige. Não é o partido da vanguarda. Não é. Esse já não foi. Não existe. A nível do partido também está a haver um bom trabalho, na minha opinião. A distribuição dos primeiros secretários de Maputo e de Gaza, e a destituição, a renúncia forçada da governadora de Gaza, são indicadores de que o partido tem uma outra postura, tem uma outra visão, tem outro tipo de interesse no que diz respeito ao desempenho dos seus destacados. Então, se não tem aquele desempenho que é expectável, as medidas estão a ser tomadas. E eu acredito que esta reunião nacional de quadros há de reforçar ainda mais muitas medidas rigorosas
que poderão obrigar muita gente depois também ou a renunciar, ou a ser exonerada, ou a sair da linha, se não estiver a cumprir devidamente o mandato que lhes foi atribuído. É preciso também falar do combate contra a corrupção. No combate contra a corrupção ainda não conseguimos tudo, mas há alguns combates visíveis. E há muita gente que está a ficar presa, há muita gente que se julgava quase intocável por causa do tipo de proteção que tinham dos dirigentes superiores, mas que estão a entrar na cadeia, de repente. E também há alguns dirigentes superiores, protetores de alguma corrupção, que estão a ficar aflitos neste momento. E, por exemplo, circula aí um vídeo da senhora Artemisa Magaia, que está a pedir que se investigue a senhora Margarida Talapa, que era ministra do Trabalho. É ela que nomeou o Joaquim Ciuta e foi ministra do Joaquim Ciuta durante muito tempo. E ela pergunta, será que a Margarida Talapa não tinha capacidade para ver que estava um diretor-geral do INSS estava a roubar? E, quer dizer, o que aconteceu? Mas essa senhora já foi processada por difamar pessoas. Sim, já foi punida. Sim. Mas, bom, eu não acredito que ela esteja a difamar. Ela está a pedir que se investigue a senhora Margarida Talapa. Eu também estou a pedir que se investigue. Mas por que tem que ser investigado? Porque o Ciuta era não só subordinado, mas um acólito da ministra do Trabalho. Agora, se nós temos uma corrupção, um escândalo no INSS, eu acho que você não rouba 510 milhões por conta própria. Não roubou por conta própria. É uma organização que de algum modo descarrilhou, se calhar na divisão dos beneficiários, na divisão dos dividendos pelos beneficiários. E porque isto tudo surgiu, porque um tal chefe do departamento de auditoria interna, o tal Lino Callau, que aparentemente recebeu uma mala, uma pasta, com 2 milhões de meticais. Quando foi conferir, viu que era tão pouco, em relação àquilo que ele sabe que os outros estão a levar, estão a receber. Então, pronto, levou a mala para entregar a PGR e o Ministério Público começa daí a fazer as detenções. Afinal, é possível denunciar. Então, está aí, um cidadão denunciou. É verdade que o que se diz dele também não é muito católico, mas isso é outra investigação. Disse que ele denunciou porque só lhe deram 2 milhões dos 500 e tal milhões que ele está a ver a flutuar e a irem para pessoas. Então, pronto. Mas isso tudo, será que aconteceu a revelia de um conhecimento superior? Será que os dirigentes superiores do Ministério do Trabalho e do INSS não estavam minimamente informados disso? E pronto, isso é um assunto que ainda podemos discutir ainda neste programa. Mas para fechar a conferência de Chimoio, queria também me referir a algumas medidas que o presidente tem vindo a tomar e que estão a surtir efeito. Por exemplo, essa coisa de importação do arroz. E ainda vi há pouco tempo, esta semana, que o governo vai limitar a importação de pão e de uma outra coisa aí, já não me lembro o que é. Trigo. Não. O trigo está na conta anterior. E vai limitar mais uma importação aí. Então, eu acho que essa limitação, por exemplo, desde janeiro, que está em vigor esta medida de controle de importação. O que devíamos fazer agora, e eu tenho visto muita publicação a dizer que o lobby do controle de importação recrutou Mutice, recrutou fulano. Em vez disso, era ver, de janeiro para cá, estamos a comer arroz ou há uma crise de arroz no país? Há farinha, trigo para fazer pão
na nova modalidade de importação ou não há? Qual é a crise que as novas medidas estão a provocar? Se calhar estão a provocar uma melhoria no ambiente da importação, uma melhoria no controle das divisas que eram exportadas alegadamente para irem trazer trigo, alegadamente para trazerem arroz, e não traziam. Eram exportadas para depois serem investidas em outras coisas. E depois, como o dinheiro é forte, você pode pagar, por exemplo, 10 milhões para alguém lá, quer dizer, mandar para fora 10 milhões, catalogar todas as justificações internas, já quer dizer que você está para importar arroz, e depois não vir arroz nenhum. Isso já aconteceu mesmo no Ministério da Saúde, já houve importação de medicamentos que nunca entraram em Moçambique. E depois ir tratar aqui na Kudumba, onde alfandegar, desalfandegamento de tantas toneladas de arroz correspondente àquele valor que foi lá. Os papéis circularem normalmente. E tudo ficar claro que o arroz entrou enquanto não entrou. Isso já aconteceu muito aqui em Moçambique. Aliás, é isso que empobrece o país. Dizer que estamos a fazer uma coisa que depois, na prática, quando você for a ver, não apanha. Então, eu penso que são medidas corajosas que estão a ser implementadas. E estão a ser implementadas sem grande barulho. Houve o anúncio da configuração dessas medidas no princípio e que as medidas estão em curso. Estamos a passar 6 meses e eu tinha dito na altura, em janeiro, em março, em janeiro, em fevereiro, eu tinha dito que depois de 6 meses devemos voltar aqui para ver se estamos a conseguir importar, porque as pessoas estão a dizer que isto vai criar carência, vai criar escassez de arroz no mercado, não haverá pão, porque as padarias vão fechar, é porque o governo é incompetente para fazer importação. Agora, eu pergunto, passado este tempo com a importação controlada ou visualizada pelo governo e acompanhada, qual é a crise que estamos a enfrentar? Se não estamos a enfrentar nenhuma, quer dizer que estamos no caminho certo. É melhor reforçar esta linha. É melhor incluir outros produtos que ainda são o caminho da drenagem das divisas que tanta falta fazem no país para serem entregues lá fora. Portanto, eu penso que essas medidas implementadas pelo Ministério do Comércio, aliás, que pelo Ministério da Economia, sob a direção do Dr. Basílio Moati, são medidas muito eficazes. E podemos até discutir. Veja lá que nessa discussão do INSS faz-se referência constante a alguma pessoa que saiu do INSS, que agora é diretor-geral do Instituto de Estaria de Moçambique, como se devesse voltar para a INSS para ser responsabilizado por aquilo que não se apura que ele também está lá. Portanto, eu penso que nós estamos numa sociedade doente, uma sociedade que gosta de ver tudo escangalhado. E quando as coisas começam a andar um pouco melhor, estamos todos nos a queixar. E eu penso que as medidas de importação do arroz, o controle da importação do arroz e trigo estão a surtir efeitos. Devíamos estudar qual é o outro produto que constitui caminho, canal de drenagem de divisas para também incluí-lo no controle. Então, o Salomão acha que nessa questão há uma reação, porque temos estado a ver os jornais, atacam o diretor-geral do Instituto de Cereais, atacam o próprio ministro, e o ministro é uma pessoa que não é muito dado a grandes anúncios, não anda com a imprensa. Acha que é uma reação natural dos cartéis em relação a essas medidas a ser tomadas? Eu acho que sim, e penso mais do que reação natural dos cartéis. Eu penso que essa reação vai terminar. E a forma melhor de fazer terminar, de fazer calar este barulho que está a haver, é continuarmos a ter arroz no mercado, continuarmos a ter, não houve alteração no preço de venda ao público do arroz, não houve alteração no preço de venda ao público de farinha,
Portanto, há controle da subida do preço interno, mas está aí o produto no mercado. E esse produto não está a vir pelas vias habituais. As vias habituais é que até criavam escassez. Você diz que eu vou investir 20 milhões na importação de arroz e depois, claro, nos 20 milhões, você com 1 milhão para pagar a corrupção aqui em Moçambique, consegue desalfandegar. Você com $1 milhão, desalfandega 20 milhões de dólares. Aqui, os papéis todos carimbam no Banco Central, aonde, na Kudumba, até dizem que tem um scanner, passou pelo scanner onde não apareceu nem um grão de arroz. Então, pronto, eu penso que é preciso estar o Estado atento a isso e a controlar através do Ministério, que tem lá o ministro que você disse, uma pessoa aparentemente calada, não fala muito, mas as medidas estão a surtir efeito. Tem lá o secretário de Estado, que também não anda a falar muito, está a fazer a implementação de medidas, está o próprio Instituto dos Cereais, está o Ministério todo a trabalhar em conjunto para controlar esta coisa que é uma drenagem da soberania econômica do país. Portanto, penso que estão de parabéns. E está de parabéns quem controla isto tudo, que é o próprio Presidente da República, que está a implementar boas medidas. Exato. Salomão, então ficou esta análise sumária. Creio que não era possível esgotar todas. Não, acho que na próxima semana... Então, na tua opinião, acha que o Presidente chega a Manica fortalecido? Muito fortalecido. E eu penso que ele chega tão fortalecido que alguns setores podem também, os outros que também podiam estar fortalecidos, alguns sentem-se ligados a esquemas de corrupção e que estão enfraquecidos e o Presidente está fortalecido. E penso que o Presidente precisa de mais informação sobre outros esquemas que existem de corrupção ao mais alto nível para ele os desmantelar. Mas eu acho que o princípio dele, a maneira como ele começou bem. Por exemplo, penso que nos próximos tempos podemos analisar a autoridade tributária, essas reformas que foram introduzidas, segundo a entrevista que eu vi do diretor-geral, do presidente da autoridade tributária, essas reformas que foram introduzidas estão a tornar mais eficiente o trabalho da autoridade tributária, a cobrança, está a melhorar a receita cobrada. É verdade que Moçambique tem muitos desafios, tem muitas dificuldades, é um país onde falta tudo, mas o que está sendo feito a mim me encoraja que, se calhar, se continuarmos a fazer isso durante 2, 3 anos, somos capazes de voltarmos ao ponto normal. Até esqueci de dizer aqui, acho que o próprio Presidente vai dizer em Chimoio, vai se referir aos grandes projetos que ele próprio liderou na bacia do Rovuma. A ExxonMobil daqui a pouco em setembro, vai anunciar a sua decisão final de investimento, são muitos bilhões de dólares que estão sendo investidos na bacia do Rovuma. A Total já está aí a operar, a trabalhar para operar. O Coral Norte da Eni está também em pipeline, está a produzir a plataforma agora na Coreia do Sul. A HCB também parece anunciar grandes investimentos. Exatamente, a HCB também tem em pipeline grandes investimentos. Quer dizer, as grandes empresas, aquelas estratégicas, estão gradualmente a ter um certo alinhamento. E, oxalá, esse alinhamento resulte na melhoria das condições de vida das pessoas. Exatamente. Salomão, então vamos obedecer o nosso intervalo, fica essa nota em relação a este balanço sumário, digamos assim, de como é que está o país na gestão de Daniel Chapo. Então vamos obedecer o nosso intervalo, voltamos na segunda parte para mais temas de análise neste domingo. Até já.
Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Exato, então estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa a semana aqui com o Salomão Moyano. Salomão, nessa segunda parte vamos olhar para dois temas, a começar pelos pronunciamentos do Ministro da Saúde, que vieram, digamos assim, ressuscitar velhos fantasmas. Quando ouvi o Ministro da Saúde a falar sobre essa questão das prioridades dos doadores, entre reunião na Ponta do Ouro versus comprar medicamentos para os hospitais. Qual a análise que faz com relação a esta? Porque consta nos bastidores que uma das questões que fez com que o antigo Ministro da Saúde, Ivo Garrido, amplamente saudado pelas massas populares, cair no Ministério, foi justamente ter mexido, digamos assim, no ninho dos marimbondos, usando a palavra de João Lourenço, e este lobby ali no Ministério da Saúde, dos doadores que anunciam muito dinheiro para a saúde, mas que esse dinheiro volta para os países em forma de consultorias caras, dos seminários, das praias e por aí adiante. Qual é a análise que faz com relação a isso? Não, eu acho que o ministro foi muito feliz nesse pronunciamento. De facto, o nosso Sistema Nacional de Saúde precisa de muito investimento que não tem. E não tem por quê? Porque o país não produz o suficiente para ter. Mas temos cooperação internacional. Temos uma série de pessoas que dizem que a sua atividade é no setor da saúde. Mas a fazer o que é no setor de saúde? A promover conferência na Ponta do Ouro, Macaneta, lá em Xidenguele, naquela coisa lá, de praia de Xidenguele. Quer dizer, nós andamos aqui, e não só Xidenguele, vai-se a Pemba, vai-se a muitos sítios para reuniões. E saúde, quer dizer, saúde é reunião, é conferência, é discussão. E eu acho que sim, há saúde que tem que ser discutida em conferências, mas não é tudo que qualquer coisinha. Vamos a uma conferência para discutir. Ficar lá 4 ou 5 dias, os médicos, que são até especialistas, saírem dos seus locais de trabalho, ficarem na conferência, exatamente para receber ajudas de custo pela deslocação. Eu acho que o ministro tem razão, ele diz que ele indifere, porque vê, vamos ter uma reunião, ele está a pedir pouco dinheiro até, deu exemplo. Às vezes posso pedir aqui para uma coisa que custa 3, 4 milhões para comprar luvas, comprar reagentes, material essencial, e não receber. Entretanto, entra uma proposta de um doador de 7 milhões para organizar uma grande conferência para discutir umas tendências atuais, não sei quando, e para carregar os médicos todos ficarem lá.
Então ele tem razão e diz que eu indifiro isso. E eu acho que sim, é de indiferir, porque não faz sentido. Nós estamos a perder o foco. Nós andamos aqui, não digo 50 anos, mas andamos aqui bons anos em conferências, em reuniões. Mas o resultado dessas reuniões? Algumas pessoas nesses ministérios, saúde, educação, agricultura, são especialistas em conferência. Volta de uma conferência para vir mudar de roupa e mudar de mala e ir embora para outra conferência. O ano todo acaba com as pessoas a desdobrarem-se de conferência em conferência. O resultado dessas conferências no fim do ano só é bom para ele que foi lá, mas a instituição dele não tem benefício. O povo que é suposto ser servido não tem nada. Então, nós estamos a continuar a ter nossos irmãos a morrerem como galinhas aqui nos nossos hospitais. É pior aqui no Hospital Central. E eu, esta semana passada, estive no Hospital Central de Maputo, no Hospital Provincial de Inhambane, a ir buscar pessoas na casa mortuária para enterrar. Pessoas que até podiam ser salvas. Se tivesse medicamento adequado, se tivesse lá especialistas competentes a tomar conta das pessoas. As pessoas não estão lá. Apanha estagiários para te responder. Estagiários que é porque doente, não sei quantos. Não é assim. Nós não estamos a prestar a necessária atenção ao setor fundamental que é o setor de saúde. O ministro sozinho, sem meios, sem recursos e sem o apoio que devia ter, não só da comunidade nacional, como também da comunidade internacional, ele não vai fazer grandes coisas. Portanto, eu penso que a preocupação dele, o desabafo dele é muito pertinente. É tão pertinente que devia até haver uma regra, devia haver uma política de como é que nós fazemos quando temos esse tipo de ofertas. Não é tudo para nós irmos a correr. Basta ser uma viagem, estamos todos lá. Quando é pior, quando é uma viagem para fora do país, em que chegamos lá nem falamos, muitas vezes nem percebemos o que é que fomos lá fazer, mas voltamos. Estive na conferência internacional sobre tal. Algumas pessoas viajam para conferências que estão a ser dadas em inglês e ele não fala inglês. O inglês dele é aquele de que quero sentar aqui, quero ir ali. Não entende o discurso lá, não entende a ciência que está sendo vertida lá na língua dos outros. Então eu penso que nós temos que crescer e sermos responsáveis. O nosso trabalho fundamental não é na conferência, não é na viagem, é no local onde cada um está. Conferência pode ir, mas não podemos abusar. No Malawi houve um caso de um ministro que viajou para uma conferência no Reino Unido, que era uma conferência online, mas ele do Ministério para ajudas de custo para assistir a conferência online para do hotel em Londres. Está a ver? Mas veja lá, a conferência é online, que podia assistir a partir no seu gabinete, mas ele teve que ir a Londres para sentar num hotel local e participar da conferência. Então, eu acho que temos que cortar isso. Isso é abusivo e é uma maneira de enganar o povo. O povo vai pensar que tem pessoas no hospital, quando chega no hospital o doutor não está. Mas a grande questão no fundo, Salomão, é que dizem, costumam dizer, esses fundos que vêm, esses fundos globais e outros, tem rúbricas, no sentido em que parece que não é possível transferir essas rúbricas de conferências, de ajudas de custo, de pagamento de consultores, para essa parte dos medicamentos. Não, mas eu preciso na discussão, porque esses programas são nossos, vêm para Moçambique. Então, na discussão da contratação do programa, é preciso que as pessoas que estão lá não enfatizem viagem, não enfatizem turismo, enfatizem o trabalho concreto, a compra de material necessário, básico para as nossas unidades operar. Então, depende de quem discutir o projeto. As pessoas vão discutir para reuniões e aceitam. Para Global, Global Health, financia isso, financia. Estou a financiar viagem. Pergunta a eles, mas agora aqui
não estou a ver a nossa assistência. Nós queremos material para trabalhar, para as nossas unidades funcionar. Nós não somos um país muito rico, que compra tudo, só lhe falta para uma reunião, uma conferência para despertar conhecimento. Até temos falta de materiais básicos, faltar luvas no hospital, faltar gesso, faltar coisas básicas. Isso é impensável. Então, nós temos que corrigir isso. E isso não só se corrige com o discurso que o ministro fez, mas se discute também com a nossa capacidade acrescida de negociação de pacotes visando incrementar as condições sanitárias. Exato. Salomão, vamos avançar então. Essa é uma discussão que não acabada. Vamos avançar então para outro tema. Esta semana o Conselho de Ministros criou uma nova agência de desenvolvimento para a região sul. Na altura o presidente o presidente Chissano criou o GPZ, depois transformou-se em Agência de Desenvolvimento de Zambeze. O presidente Nhusi criou a ADIM para a região norte, para responder a essa questão dos terroristas, aquelas pessoas diziam a exclusão, os intelectuais dizem que o problema de Cabo Delgado é exclusão, outras coisas. Agora criaram também uma nossa para nós da região sul, não sei para responder a exclusão também, não sei qual é a que Salomão faz. O problema de Moçambique são a criação de agências, ou nós também aqui temos que criar um movimento. Não. Qual é a que faz? Bom, eu acho que há duas coisas. Até tem Gaza, né? Alguém diz, finalmente Gaza vai ter alguma coisa. Não, há duas coisas importantes que aconteceram esta semana. Uma, logo na segunda-feira, acho que o presidente esteve em Pemba, sim, no lançamento de Mose Community. É um programa de cerca de 250 milhões de dólares para a Zona Norte, para as 3 províncias do Norte, que precisam muito de financiamento para criar uma certa resiliência à vulnerabilidade a que estão expostos devido às condições de insurgência, à crise humanitária, etc. E eu penso que isso é muito bom. Reforçar o financiamento das comunidades para que elas ganhem mais resistência, tenham fundos para realizar coisas concretas. E agora, também é preciso ver... Vai ser implementado pela DIN. A DIN é que vai implementar este projeto, mas é preciso ver na implementação o que é que realmente está a acontecer no terreno, porque você pode ter esse dinheiro todo e depois também é a mesma coisa. Uma pessoa viaja de Nampula para Pemba, de Pemba para Niassa. Em estudos estudos, em relatórios, mas no terreno não está a acontecer nada. Estão a dizer que os 250 milhões de dólares acabaram. Então eu penso que é preciso ver como é que nós nos comportamos perante fundos externos alocados a nós para fazermos coisas no terreno. E que tipo de coisa queremos fazer? Quantos projetos e onde é que ficam para serem financiados com o Mose Community? O que é que nós vamos financiar concretamente, aonde? E qual é o impacto direto desse assunto na comunidade? Exato. E eu penso que isso tem que ser visto, tem que ser melhorado, porque a DIN tem algumas coisas que está a fazer bem, mas tem outras coisas que ainda falta muito trabalho para atingir um nível ótimo. Agora criou-se uma agência para o Sul, para coordenar o desenvolvimento da região do Sul. Eu acho correto também que isso tem. Mas eu não acredito que aquela agência do desenvolvimento do Vale do Zambeze abranja toda a zona centro do país. E há algumas zonas do centro, alguns distritos, que não estão abrangidos pelo Vale do Zambeze. E, se calhar, definir novos escopos. Se calhar, você aumentar o âmbito. Se calhar, aumentar o âmbito e, eventualmente, até transferir a sua sede de onde está para uma zona mais central. Porque não acredito que a agência de Zambeze cubra todo o vale, todas as províncias da zona centro. Pronto, quando o general Gruveta, em Quilimane, representava o escritório do Vale do Zambeze e eu conversei com ele. Ele indicou-me os distritos que eram cobertos na altura pelo Vale do Zambeze. E alguns não estão cobertos. Então é preciso pensar
que não fique ninguém fora da moda das agências. Temos a agência do Norte, temos a agência do Sul, que a agência do Vale do Zambeze seja redesenhada para ser uma agência do centro, não apenas para o Vale do Zambeze, para todo o centro. E, por exemplo, Machazi não está no Vale do Zambeze, Sussundenga não está no Vale do Zambeze. Então, é verdade, temos Macossa, temos Chemba, mas temos... Mas, Salomão, olhando para a sua experiência, essa agência do Vale do Zambeze, digamos assim, é uma recriação do GPZ que existiu inicialmente. Qual é a avaliação que o Salomão faz da experiência dessa coisa das agências? Porque numa altura em que sempre está a discutir que o Estado está muito obeso, não há dinheiro, estamos a multiplicar, porque essa agência que foi criada são novos empregos, são novos administradores, novos PCAs, novos diretores nacionais, novos FOBAs, por aí em diante. A avaliação que faz Salomão em relação ao GPZ nos recomenda criar uma agência, digamos assim, nas Andes do Sul? Não, eu acho que sim. Eu acho que o que está a falar não é a instituição agência do Zambeze, ou a agência do Norte, ou a agência do Sul. O que está a falar é o que é que nós queremos com esse tipo de agência. Por exemplo, o primeiro PCA da DIN foi o velho Mpanguene. Quando ele foi nomeado, eu disse, porra, mas o que raio de coisa é que falta de respeito é esta? Nomear o velho Mpanguene, Armando Mpanguene, que foi guerrilheiro da luta de libertação nacional, diplomata do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e até foi chefe do Estado-Maior-General. Foi muita coisa no tempo dele. Agora, quando o velhote, coitado, está a gozar da sua reforma e já está em casa, você carrega para andar a percorrer Muidumbi, Palma, não pode. Você tem que respeitar os velhos. Então, eu achei que era muito estranho. Pronto, eventualmente, aliás, eu disse isso até ao presidente Nhosi um dia, disse, povo, não brinca com os velhos. Esse velho quer descansar. E eles viram depois que, de facto, o velho Mpanguene precisava descansar. Então é quando mandaram lá... Por que esses velhos não negam também? Na Frelimo nunca se negam tarefas. Na Frelimo, os que cresceram na Frelimo, dizem que a teoria é não negar tarefas. Mas há tarefas que são indignas da sua idade. Você tem que dizer que, pai, não, eu tenho idade suficiente para não aceitar isso. Então, pronto, depois, eventualmente, arranjou-se o professor catedrático Ngunga, Armindo Ngunga, que ficou como o dirigente da DIN, e agora temos um jovem, mais jovem ainda que o Ngunga, o Jacinto Loureiro, que é uma boa pessoa, é um bom gestor. Então, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se calhar, a DIN esteve estagnada durante um tempo. Não tinha nada, não tinha a dinâmica que deve ter. Então, se nós formos multiplicar agências para acomodar pessoas, não vão fazer nada, as agências vão ficar. É como Secretaria de Estado. Se nós criarmos Secretaria de Estado para acomodar pessoas, para depois essas pessoas, por inutilidade lá na Secretaria, você ainda coloca em outras coisas. Por exemplo, temos o Secretário de Estado do Ensino Superior, que o Secretário de Estado nunca está lá. Está na corte, está não sei aonde. Por quê? Porque na ótica de algumas mentes não se pode encontrar uma pessoa para ser secretário de Estado do Ensino Superior e uma pessoa para ser dirigente da corte. Temos que fica aqui, fica ali. Então, não fazemos nada. Então, isso não é problema das instituições. É nosso problema de como concebemos as instituições, quais são os objetivos que essas instituições devem perseguir e como é que essas instituições devem ser estruturadas para conseguir alcançar os objetivos. Então, é a maneira moçambicana nossa de burocratizar coisas que, em princípio, nem deveriam ser burocratizadas. Exato. Então, eu penso que a ADSUL, chama-se ADSUL, Agência de Desenvolvimento do Sul, pode ter sucesso se for uma agência para implementar ou para supervisionar a implementação de projetos concretos. Agora, se for uma agência de acomodação, porque alguém vai sair do Ministério e tal, vai ficar ali
porque alguém vai sair do governador de Gaza para ficar na de Sul ou sair. Então, se for isso, estamos conversando. Exato. Salomão, vamos então avançar para o nosso intervalo. Voltamos na terceira e última parte para respondermos aqui as questões dos nossos internautas. Não sai daí, até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso, terceira parte, dizia, do nosso programa Semana aqui com Salomão. Salomão, nesta terceira parte, como é óbvio e é habitual aqui no nosso programa, vamos então para a rubrica Salomão Responde. Pois bem, Salomão, vamos então aqui avançar para as questões que recebemos ao longo desta semana dos nossos internautas. Temos o Ernesto Comé, gostava de saber do Salomão qual é o seu comentário em relação ao pronunciamento do chefe da mobilização da RENAM, Gerardo Carvalho, esteve em Cabo Delgado, onde num comício disse que o partido RENAM, diga-se, nunca irá fazer o congresso por conta da pressão de alguém que foi ao tribunal. E ele quer dizer, esse tipo de pronunciamento para um partido que gaba-se de ser o pai da democracia, isto não entra ou não colide com a necessidade, obviamente, de respeitar as ordens jurídicas emanadas pelo tribunal. Não, é o seguinte, eu tenho estado numa campanha pessoal por ver a deterioração da RENAM. Eu tenho conversado o seguinte com os membros da RENAM e tenho pedido para que eles encontrem uma figura entre eles ou entre os antigos deles de reconciliação. O Geraldo que está a dizer está na linha do que o próprio Sufo diz. O Sufo diz que sim, eu vou sair, mas não vou deixar o partido com esses traidores. Então eu penso que temos que acabar com isso. Também o Muxanga, por seu turno, também diz das mesmas coisas. O Sufo vai sair. Até diz, os meses estão a passar. Tinha dito sair em julho, agora vai sair no fim de agosto. O fim de agosto é agora. Parece saiu de novo no tribunal, com mais uma... Então, eu penso que não é necessário ir ao tribunal. E é bom que o SUF entenda isto, porque isto ajuda ele próprio. É preciso criar-se aqui na RENAM uma espécie, ou uma figura, ou uma comissão de reconciliação. Uma comissão que junte o grupo do SUF
para conversar com o grupo do Muxanga e os dois grupos organizem o Congresso e deixem de se insultar. Porque da maneira como se insulta não tem tempo, nenhuma parte está a convocar e a organizar o Congresso. Então eles têm que encontrar uma figura ou uma comissão de reconciliação que conversa com este grupo e conversa com aquele grupo e ponha os dois grupos, elementos deste grupo e elementos dali, numa comissão preparatória do Congresso e trabalhem juntos. E o Geraldo Carvalho deixe de andar a proferir palavras agressivas contra o grupo do Muxanga. E o Muxanga também pare de proferir palavras agressivas contra o grupo do Geraldo, que é o grupo do presidente da Renamo Sufumado. E todos trabalhem para o Congresso. Eles é que vão acordar o dia em que o Congresso deve ser convocado. Havendo essa comissão, havendo essa figura que os congrega, eles deixarão de ir aos tribunais para ir exigir coisas que podem conversar facilmente fora dos tribunais. Exato. Então fica aqui essa nota. Vamos avançar então para a segunda questão. Afonso Savanguani. É um assunto que já tínhamos falado, mas pronto, não quero demais. Gostaria de ouvir o seu ponto de vista em relação a esta alegada recusa de 2 milhões por parte deste senhor Calau, né? E ele quer saber, será que em Moçambique temos ou não homens íntegros? Bom, temos muitos homens íntegros. Agora, eu não posso dizer que o homem íntegro é o senhor Lino Calau. Não posso, não tenho matéria, não o conheço. Então, mas eu digo que ele prestou um bom papel, um bom serviço à nação. E se houvesse vários Linos Calaus nos ministérios ou nos sítios onde há boladas dessa magnitude, se calhar íamos ter toda a figura, toda a fotografia da corrupção no país. E eu acho que, se calhar, ele não é tão íntegro como parece, pode ter os seus problemas e pode ter sentido ofendido até pela módica quantia que lhe ofereceram. Supostamente. Supostamente, conhecendo como ele deve estar a conhecer a magnitude do que os outros vão receber. Portanto, eu acho que é uma pessoa muito importante que tem que ser guarnecida de modo a que ele conte mais coisas que ele sabe. E isso não quer dizer que ele não esteja envolvido em outras coisas, até podem ser piores ou o quê, mas ele contribui bastante para nós termos uma ideia de que o país estava a ser corroído. Mas, mais uma vez, eu disse aqui um dia que é preciso nós pensarmos em mecanismos que não permitam que alguém roube até esse nível. Agora, você imagina lá, se um simples diretor-geral com a equipa dele conseguiram roubar 510 milhões de meticais, você sabe o quanto é que essa mesma equipa deve ter levado para dar a alguém ou a algumas pessoas acima disso? Se calhar isso é um troco, isso não é nada. Então, você de repente há de ver um instituto a falir. Agora o governo diz que quer criar o banco. Mas os resultados do Instituto Salomão, nós já comentamos aqui, eram bons resultados. Bons investimentos, expansão visível, reservas muito bem feitas. Exato. É por causa disso que eles dizem que nós podemos roubar, porque nós temos muito dinheiro. O dinheiro está aí. Aparentemente o INSS estava a ser bem gerido, sabe? E sim, pelo menos os dados até o auditores. Eu acredito que sim. Agora, ser bem gerido, é preciso. Quando uma instituição é bem gerida, na minha opinião, não é aquela que apenas produz bons resultados. É aquela que também tem mecanismos antifraude, antirroubo, antidesvio. Não temos isso. Mas o INSS tem um conselho de administração, Sr. Irmão. Não é nada. Estranhamente, esse conselho de administração está em silêncio. Estão lá, o conselho de administração que está lá, a CTA, estão lá os trabalhadores, tem também o elemento do governo. Se você soubesse a luta que na própria CTA existe para alguém ir sentar naquele conselho de administração, é terrível. Quer dizer, as pessoas aqui em Moçambique estão preocupadas em sentar onde se come.
onde você tem dinheiro sem trabalhar, onde você tem dinheiro para fazer coisas inimagináveis. Todo esse... A CTA está sentado nesse Conselho de Administração do INSS, está sentado na ANI, está sentado no fundo de quê? Por quê? Por que a CTA tem que sentar nesses sítios todos? Não há explicação plausível. É uma forma que o próprio governo encontrou de corromper empresários. Logo, a Associação dos Empresários é uma associação de lobistas, porque estão sentados ali, estão a comer aqui, estão ali. Quer dizer, não é assim. Esses senhores têm que ir trabalhar nas suas empresas, têm que mostrar o serviço. Não é sentar na MCNet e receber bilhões, sentar no fundo de estrada, sentar na ANI, sentar no INSS. Sentam para fazer o quê? Não fazem nada, só fazem reuniões. Nem devia haver isso. A direção-geral do INSS, se a direção-geral consegue roubar isso enquanto tem o Conselho de Administração, o que o Conselho de Administração fez para impedir isso? Não fez nada. Portanto, é um Conselho de Administração inútil. É um conselho para as pessoas comer. É um conselho que foi criado. Nós aqui temos as gorduras que o FMI diz, é isso. É termos um conselho de administração onde não precisa de haver conselho de administração. Porque esse conselho não vai fazer nada para impedir nada, nem para facilitar nada. O diretor-geral do INSS é um rei. Aqueles membros do conselho de administração todos andam atrás dele a pedir senha de combustível, a pedir favores. Não é nada isso, ter o conselho de administração. Para fazer o quê? Para ir buscar dinheiro. Então, nós temos que criar instituições que dentro dessas instituições há mecanismo de que você se põe mal ali, acende luz vermelha e você tira a mão. E se continuar a tua mão, há de tocar um alarme maior. Então toda a gente, o que foi? É porque o diretor-geral mexeu na conta X. Não pode. Você ter acesso livre? Não pode. E isso que a senhora Artemisa Magalhães está a dizer, de que é preciso investigar a pessoa que era superior do diretor-geral, eu acho correto. Eu acho que isso aí nem era preciso a Artemisa Magalhães pedir. Num país normal, onde as instituições funcionam, era só saber, este homem dependia de quem? Dependia dali. Então pergunta lá, como é que você funcionou? Quais são os mecanismos que você colocou na prática para impedir que isso acontecesse? Se não colocou nenhum, por quê? Porque também tirava benefício da situação. Então não pode ser assim. Mas não existe nenhuma indicação. Eu não estou a dizer... Não. É que não é... Não há registro de que ela seja participar de roubo. Não, até... Não estou a dizer isso. Sim. Até pode não ser Margarida Talava, até pode ser Ivete de Alane. Eu estou a dizer o superior hierárquico, que pode não ser Margarida Talava, mas pode ser ela também. Não há nada que indica que também é ela ou que não é ela. Mas, então, para isso não andarmos a nomear pessoa, não chamar nome, fulano, Ivete Alane, Margarida Talapa, que é criar um mecanismo que não permite que o ministro tire dinheiro do INSS. O ministro do Trabalho tire dinheiro do INSS. E se tiver que tirar, haver um registro de que tirou, como queria fazer o Salomão Manhissa, aqui nos Correios, quando ficou PCA. Quando o ministro dos Transportes, na altura, pediu dinheiro para pagar a escola dos filhos em Cape Town, o PCA disse, seu ministro, não há problema, escreve. Ele, não, isso não se escreve. Não se escreve? Como é que se faz? Desculpa, você arranja-me lá o dinheiro. Não, desculpa, eu não posso dar. Escreve. Então, tem que haver um mecanismo, senhor, requisita lá o dinheiro, eu tenho que vou dar, mas não é meu. E se você tirou uma 500 sem requisição, apanha as consequências. Então, nós não temos isso. O diretor-geral fica proprietário das nossas contribuições para o INSS. O tipo governa aquilo como ele quer. O ministro do Trabalho
acha que é dono daqueles fundos todos. Eu posso dar exemplos de pessoas que eu conheço que foram alguns ministros, se calhar o ministro do Trabalho, pedir viaturas. Deram já aí, D4D. Toma lá. Ah, você quer fazer greve? Está aqui o carro, vai lá dizer a tua gente para não fazer greve. As greves foram pagas aqui para não acontecer. Essas JTM não é nada aquilo ali, são fantochadas montadas para ir todos os dias. Os sindicatos viajam com o ministro para a OIT em Genebra, não sei. Aquele é um bando de corrupção que foi montado e institucionalizado. Então eu penso que é preciso nós, ainda bem que o Presidente da República está preocupado em encontrar mecanismo para acabar com isso. Um dos mecanismos que o Presidente tem que se concentrar, e tem bons assessores para trabalhar nisso, é colocar anticorpos que não permitam que você roube dinheiro no INSS. É para um modelo de gestão que não permita que o diretor-geral é dono daquilo. Porque todos os diretores vão ficar presos. Aqueles que não foram presos foram exonerados antes do tempo. Mas já houve, não é o primeiro a ficar preso. Até um PCA já foi preso. Então, o Mazoi já esteve na cadeia tanto tempo. E o Inocêncio Matavel já foi acusado de ter levado $1 milhão para comprar uma casa dele. Quer dizer, aquilo é um festival, quem chega primeiro leva e vai embora. Não é assim. Tem que haver mecanismos institucionais bem organizados que não permitam que alguém roube. E se roubar é apanhado no primeiro dia do roubo, não apanhado depois de comprar 28 casas, Dubai, Pretória. O que é isso? Isso não pode ser. Exato. Isso é dizer que o povo moçambicano é um povo estúpido. Não pode ser assim. Exato. Salomão, vamos avançar então para outra questão colocada pelo senhor Alberto Vilanculo. É sobre o Anamola, que diz que há registro, pelo menos, de algumas impugnações dessas eleições que aconteceram no Anamola para cargos a nível das estruturas locais. E ele pergunta se há esse problema agora, isto não corre o risco deste partido enfrentar essas guerras, já quando for a escola para os deputados, ou mesmo uma fragmentação do partido. Vai. Porque parece nessa coisa dos partidos também, da oposição, o grande problema parece que pessoas com teses, como se chama, divisão de Estado, mas o problema mesmo são os lugares. Não é só na Mola, em todos. É a mesma coisa. Agora, o que acontece? É preciso entender uma coisa. Qual é a matéria-prima da Anamola? São pessoas que vêm da RENAM, são pessoas que vêm do MDM, são pessoas que vêm desses partidos, com os mesmos defeitos, mesmos vícios, estão na Anamola. Claro que isso há de acontecer. Mesmo quando chegar a ver a divisão de lugares para ir à Assembleia, vai ser pior. Mas mesmo na Frelimo existe. Sabe por que na Frelimo não sai? É que as pessoas excluídas da Frelimo têm medo ou têm dificuldade de denunciar. A Artemisa aqui denunciou em Gaza, como é que ficou? Foi levada ao tribunal, condenada a pagar 5 milhões de meticais ao Agostinho Vuma. Então, o aparato da Frelimo é grande demais para você, pequenino lá no distrito, na localidade, ir ao tribunal, dizer que quer impugnar a eleição organizada pelo Partido Frelimo. Por exemplo, este Nikice, que foi tirado aqui, o Matavel em Gaza, podiam impugnar. Dizer, sem razões aparentes, chega uma ordem que me tira. Eu fui eleito, devia ser... Mas pronto, eles não podem fazer isso, porque o Frelimo é uma máquina bem estruturada. A Anamola há de enfrentar essas dificuldades durante um tempo, até se estabilizar. E muitas pessoas que correram para a Anamola hão de sair, hão de ir outra vez para a RENAM. A RENAM, quando terminar essa confusão e eleger um presidente, há de ver muitas pessoas que estavam na Anamola voltar para a RENAM, muitas pessoas que estavam aqui voltar, não sei, para a MDM, etc. Por quê? Porque as pessoas que nós temos são essas. Você organiza uma conferência aqui de partidos políticos, a matéria-prima é essa.
Não ouviu aquele velhote aqui no Centro de Conferência João Cristiano, quando se discute reforma constitucional, ele a dizer que eu tenho uma opinião, estou a pedir uma reforma para nós os velhos que produzimos muitos filhos na esteira, não havia cama. Agora, esses miúdos aqui estão a dizer que os velhos não prestam, mas nós é que trabalhamos, produzimos a eles. Mas eu pergunto, será esse o objetivo da COTE, virmos aqui numa sessão para ouvir uma pessoa que diz que está a pedir ao governo um subsídio de procriação, porque ele procriou muitos filhos na esteira, porque não tinha cama. Então pronto, mas é essa matéria-prima que tu tens. Na Mola, na Renamo, no MDM, na Frelimo, é igual, não podemos, é a mesma coisa, são pessoas que estão a caçar os seus lugares ao sol. Claro que em partidos mais estruturados, mais organizados, isso é lá embaixo, as pessoas são silenciadas lá embaixo, não chega cá em cima. Então, é normal que isso aconteça, mas isso não quer dizer que a Namola já não vai existir porque há um que meteu ação no tribunal, não sei quando. Hão de ser respondidas devidamente, hão de ser esclarecidas, mas isso é inevitável nesta fase em que as pessoas que correram para a Namola o fizeram por emoção. Não tem causa nenhuma, muitas dessas pessoas é por emoção. Porque eu gostei daquela intervenção, eu vou para a Namola amanhã. Eu conheço tanta gente que fez isso. Na minha zona, no meu bairro, na minha aldeia, está cheio de pessoas que correram para a Namola porque lá vamos ter benefício. Outros já saíram, outros ainda estão a entrar. É normal. É a dinâmica da sociedade. Exato. Uma política feita a partir da pobreza dá nisso. Exato. Então, Salomão, foi assim que nós fizemos então a nossa rubrica semanal Salomão Responde. Então, Salomão, acho que está tudo dito. Há 2 pontos que nós não comentamos, não sei se o Salomão quer comentar. Realizou-se esta semana o primeiro fórum dos comunicadores do governo. É verdade. Não fizemos análise sobre isso. E também o presidente Nhosi esteve na Universidade João Cristiano a falar sobre o que foram os desafios de Moçambique no Conselho de Segurança. Eu acho, até gostei da intervenção do presidente Nhosi, mas sobre o presidente Nhosi temos que falar do papel dele na mediação ou na observação eleitoral, agora com sucesso em São Tomé e no ano passado sem sucesso na Guiné-Bissau, e que é um papel positivo. E aquilo que disse na conferência sobre a presença ou a presidência de Moçambique do Conselho de Segurança das Nações Unidas corresponde àquilo que ele deve continuar a fazer. Ele deve ter esse tipo de papel, de conversar e elucidar as mentes dos jovens e dos professores, e que alguns não têm as experiências que ele teve que viver e passar por elas. E penso que foi muito positivo, é uma boa coisa. Agora, quanto ao Fórum dos Comunicadores, desejar, e eu acho que o Luís Canhemba precisa de conhecer os tais comunicadores do governo. É por isso que os convidou para uma caneta ou para alguns, conversar com eles, dar-lhes uma formação, mas ao mesmo tempo, sobretudo, conhecê-los e tentar introduzir a sua linha política, como é que eles se devem comportar. E penso que foi eu vi os interventores, o Dr. Ernesto Nhanal e outros, o próprio ministro Impisa esteve lá, e eu acho que é bom, são boas oportunidades para os nossos comunicadores de governo, não dizer apenas, para isso não publica, saber o que é que deve publicar e como deve publicar, não abafar tudo. Mas a última coisa que eu queria dizer é que, se calhar, é um desafio grande para o MBC TV, é que na próxima semana é provável que nós estejamos todos em Chimoio
E agora não sei como é que vamos fazer o programa. O camarada Salomão foi convidado. Não, eu fui convidado, eu estou devidamente convidado. E eu, se conseguir, estarei em Chimoio. E depois, se o MBC não estiver em Chimoio, eu não poderei. Vamos ter que encontrar um mecanismo. Eu não poderei fazer o programa a partir de Chimoio se não criarem condições. Esta vai direto para o nosso diretor executivo aqui, o Mário Joaquim, que tem que criar condições para que possamos fazer o programa, porque de fato esse programa costuma-se dizer é central, digamos assim, do ponto de vista da análise é muito importante do nosso país. Não, Salomão, então, quero lhe desejar então boa viagem, se for o caso. Muito obrigado. E que tudo corra bem em Chimoio. Queríamos também agradecer os nossos internautas, os nossos telespectadores. É sempre assim que nós fazemos este programa, nesta forma descontraída de olhar também o país a várias dimensões, sempre com este olhar atento de Salomão. O novo encontro fica marcado então, provavelmente no próximo domingo. De uma ou de outra forma teremos que ter o programa. Então, para a semana estaremos cá. Boa noite, até lá.